Olá, você se lembra da nossa última teleaula? Aquela em que a Maristela tirou a foto da nova diretoria do Esporte Clube Andorinha? Pois bem, naquela teleaula, a gente começou a estudar as permutações. Na teleaula de hoje, a gente prossegue com as permutações, avançando um pouco mais no nosso estudo de análise combinatória. Vamos nessa? Hoje você vai aprender a fazer permutações em situações onde os objetos não são todos distintos. Um brinde à nova diretoria do Esporte Clube Andorinha. Viva! Alguém tem algo a dizer? Quem começa? Bem, antes de qualquer coisa, eu queria lembrar de um detalhe. A gente precisa criar uma senha de 5 letras. Uma senha secreta que só a gente vai conhecer, para poder movimentar a conta bancária do clube. Bom, eu tive uma ideia. E se a gente quisesse criar uma senha com as iniciais dos nossos nomes? Quantas permutações seriam possíveis? Olha, 120 não seriam, porque aí a gente teria senhas repetidas. Senhas repetidas como? Ó, a Maria e o Maurício têm a mesma letra inicial, que é a letra M. O Chico e a Carla também, que é a letra C. Só eu tenho inicial diferente, que é a letra P. Já entendi. Quer dizer que se a gente usar as iniciais dos nossos nomes, algumas senhas serão idênticas. Como assim? Veja aqui 2 arrumações que se repetiriam usando as iniciais dos nossos nomes. Certo. Com os nomes, as permutações são diferentes. Mas se a gente substituir os nomes pelas iniciais, veja o que acontece. As permutações vão ser idênticas. E por que é que isso ocorre? Ocorre porque há repetição de letras. Há 2 letras M e 2 letras C. Ou seja, para cada posição que as letras iguais puderem assumir, haverá 2 repetições. Como nesses casos que é aí que a gente está vendo. E agora, quantas senhas diferentes a gente pode ter usando as nossas iniciais? E agora? Quantas são as permutações quando a gente quer formar senhas com 5 letras e há repetição de letras? Na teleaula passada, você viu que os 5 integrantes do Esporte Clube Andorinha podiam se arrumar de 120 maneiras diferentes para fazer a foto. Mas que cálculos devem ser feitos para saber quantas senhas podemos criar com as 5 iniciais? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Na teleaula passada, a gente viu que os 5 poderiam se arrumar de 120 maneiras diferentes. Agora, com as senhas, o cálculo muda. Para não contar as senhas repetidas, eu tenho que dividir o fatorial de 5 pelo fatorial de 2, que é o número de repetições da letra M, e dividir também pelo número de repetições da letra C. Ou seja, dividir pelo fatorial de 2 novamente. O que me dá o seguinte: 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 2 fatorial. 5 fatorial dá 120. E no denominador eu fico com 2 vezes 2. Fazendo o cálculo, eu tenho 120 dividido por 4, que dá 30. Ou seja, sem contar as senhas repetidas, essas 5 letras podem ser arrumadas de 30 maneiras diferentes e formar 30 senhas diferentes. Pois bem, se a gente usar as nossas iniciais para criar senhas, nós vamos ter 30 possibilidades diferentes. Mas pense aqui comigo. Será que não existe uma fórmula que ajude a gente a calcular casos de permutações como esse, onde nem todos os elementos são distintos? Vamos pensar um pouco? Então vamos pensar um pouco. Será que existe uma fórmula, uma expressão geral, para descobrir o número total de permutações, no caso de permutações de N elementos em N posições, onde nem todos os elementos são distintos? Vamos ver. Vamos supor que dos N elementos, um deles se repete P vezes, um outro Q vezes, e um outro ainda se repete R vezes. Nossa expressão geral ficaria assim: o número total de permutações dos N elementos, N fatorial, dividido pelo produto dos fatoriais do número de vezes que cada elemento repetido aparece no grupo de N elementos. Até aí ficou claro. Mas se a gente tiver outros elementos que se repetem? Simples. Se outros elementos se repetirem,
Basta acrescentar no denominador mais fatores com o fatorial do número de vezes que esses elementos se repetem. Ah, então se eu tivesse mais um elemento que se repetisse, por exemplo, S vezes, bastaria acrescentar o fatorial de S no denominador. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu a fazer permutações em situações onde os objetos não são todos distintos. Viu também como se simplifica fatoriais. Prática só aprende quem pratica. Até